Bom, agora vamos ver uma partida que eu joguei em 2004 no Parque das Gaivotas, Vila Velha, em ritmo clássico. Na época eram 23 lances para a primeira hora e mais uma hora nocaute. O meu rival foi o André Luiz Machado Ribeiro, jogador FIDE 2177. Eu ainda não tinha rate na época. Bom, era a primeira vez que eu jogava no Parque das Gaivotas e logo na primeira rodada enfrentei o forte jogador FIDE, André Machado, cuja diferença de rating era de mais de 300 pontos. Aparentemente eu não tinha a mínima chance. Eu acionei o relógio e o rival não tinha aparecido no salão de jogos ainda. Quase 20 minutos depois, entrou um sujeito alto e magro, vestido elegantemente, de aspecto bastante sisudo. Foi até a mesa do árbitro, conversou algo, olhou para o salão e viu a mesa onde eu estava sentado. Ele veio andando calmamente, retirou o paletó, olhou assim para a planilha, para o tabuleiro e tal, e colocou, né, o paletó sobre a cadeira, sentou-se, abriu uma garrafinha de água mineral, né, tomou um gole, fechou cuidadosamente, aí depois deixou a garrafinha de lado, estendeu a mão me cumprimentando. Em seguida, ele rapidamente fez o seu primeiro lance. Então ele jogou com o peão da dama, né, abertura peão da dama. Eu respondi automaticamente com a defesa polaca. O sujeito quase caiu da cadeira, né? Então esse lance provavelmente nunca era o esperado por ele, né? E assim foi acontecendo as respostas, né? Ele jogou isso aí, eu avancei, né? E talvez se alguém estivesse olhando nesse momento sem conhecer nenhum dos dois jogadores, ia dizer que há dois capivaras jogando aqui, né? Apesar de que em relação a mim acho que isso é pura verdade. Então eu continuei tentando desenvolver minhas peças, né? E aqui eu resolvi romper esse centro com C5, né? Para poder tentar desenvolver mais uma peça. E aí ele pegou, eu desenvolvi. Só que meu peão de B ficou completamente débil, né? Muito fraco. Aqui nesse momento eu vi que ele está entregando um peão, só que fiquei na dúvida se eu poderia pegar ou não, né? Então na dúvida eu peguei, resolvi fazer um lance mais cauteloso, né? Impedir que o bispo dele chegasse ali naquela casa B5. Em seguida, ele jogou esse lance. Aí, como eu não tinha visto, não consegui ver nenhuma ameaça muito clara, né? Falei, vou tomar esse peão, né? Vou ficar com um peãozinho aqui. Aí tomei, ele atacou aqui duplamente, né? Peão de G7 e meu bispo ali em E4. Mas tinha esse lance aqui que salvava ambas as peças, né? Aqui ele tomou, eu tomei de dama, né? E aqui ele jogou o cavalo aqui. Nesse momento eu até pensei em tomar o cavalo, já que eu estou com vantagem material, né? Pensei em tomar o cavalo, mas eu pensei, mas aí essa dama vai ficar impedindo o roque, não desenvolvi ainda, fiquei com receio, né, de não ter rocado ainda, então preferi fazer um outro lance aqui, né, tipo, como se estivesse cravando a dama dele ali, apesar de que ela tem defesa, né. A ameaça agora é eu tomar F3, né, e aí a dama fica em defesa ali, né. Aí ele tomou o peão ali, troquei as damas, trocou. Tacou o bispo, eu roquei, ele tacou o bispo, né? Ele tomou aqui. Quando ele tomou aqui, eu acho que ele facilitou um pouco minha situação, né? Porque agora eu tento juntar esses peões. Aquele peão que tava débil, né? Peão de B, tento fortalecer ele. E aqui ele cometeu esse erro, né? Então, apesar dele, não sei se é porque ele estava surpreso, né? Que, tipo assim, eu fiquei de olho no cavalo ali, né? Esse cavalo branco ali tava meio sem casa, né? E aí veio essa boa surpresa, talvez pressionado pelo fato de pressionado pela questão do condutor das pretas, que fez aquele primeiro lance estranho, né? Tá jogando até bem, né? Acho que ele ficou um pouco pressionado e acabou cometendo esse erro grosseiro aqui, né? Aí eu ganhei uma peça, né? De graça aqui, né? Aí ele tentou jogar aqui, eu ganhei mais um peão, a vantagem já é muito grande por parte das pretas. Apesar de que aquele peão dele ali passado é um peão perigoso, né? O peão passado sempre é um peão perigoso. Agora eu protegi meu peão débil, né?
E aqui eu, com esse lance, não só estou atacando ali em H, mas eu fiz um plano bem esquisito. Vocês verão ver na frente. Mas como diz o mestre lá, né? É melhor jogar com um plano ruim do que jogar sem nenhum plano. Isso. Agora eu começo essa sequência de lance de rei, né? Que deixou todo mundo atônito no salão, né? Nessa altura a partida já estava já na segunda fase e do tempo, né? De controle de tempo. E aí o pessoal já estava assim observando, né? O boato já tinha corrido pelo salão de que um novato lá do norte estava ganhando do André Ribeiro, né? Isso criou um certo impacto na turma e eles vieram para acompanhar a partida, né? E estranharam muito esse primeiro lance que eu fiz e vão estranhar mais ainda os demais, né? Meu rival jogou F4, continuei jogando com o rei. Tenta cravar ali o peão, né? Que isso, né? O monarca preto deixa a cômoda proteção dos seus peões e marcha para o meio da guerra, né? Direto para a guerra. Somente anos mais tarde eu fiquei sabendo de uma partida, uma obra-prima do Tigrão Petrocian, acho que não sei se foi contra o Kasparov, chamada de O Rei de Ferro, né? Em que o Tigrão pega o rei e vai para cima do ataque de Kasparov, né? Mas só que aquela partida lá tem nada a ver, né, com essa aqui, cheia de capivarada de ambos os lados, né? O Val tenta debilitar ali os peões, né? Eu não caio na cilada de pegar. Ele pega a bola na coluna. E agora, né, o Rei Preto, ele assume uma postura impressionante aqui, né, a partida está muito longe ainda do fim, né, e o Rei ele acaba cutucando onça com vara curta ali, né, ele está entrando numa situação perigosa ali, né. Essa é a que eu chamo de defesa, pelo menos foi o que eu vi, né, de defesa correta, que meu rei estava ameaçando receber mate ali, eu fiquei vendo ali uma torre atacando ali, se eu tomasse o peão atrasado de G, para mim seria pior, porque a torre já entra, a outra torre dele entra checando, né, então corria sério risco de levar mate aqui, né. Tentando ver se ele tomava o cavalo para poder aliviar a pressão, né, desse bispo aí, que eu eliminando mais uma peça branca seria bom, né, mas ele não cai nisso não. Aqui eu preparo um, um movimento para levar o bispo até a casa D4. Isso. Né, com esse lance eu centralizo o bispo, né, na casa D4, calçando ele, né, com o peão de C, e ao mesmo tempo eu vou deixar a casa F6 livre para o meu rei, que vai acabar tomando aquele peão ali de G. Né? Isso, lá está. E agora eu tinha pensado em um plano, né? Isso aqui, eu tinha visto esse lance, né? Mas aí eu pensei em um plano de tentar cravar o bispo dele, mas não era bem isso. Acabou dando um resultado positivo, mas não pelo que eu tinha pensado, né? Ele toma, aí eu cravo aqui, só que ele poderia sair com o bispo simplesmente, né? Aí eu falei, mas eu troco as torres, né? Fica com vantagem ainda. Ele, por exemplo, se ele joga o bispo em G6, eu tomo de torre, se ele tomar de torre, eu tomo com a outra torre, né? E eu ficar com duas peças ainda contra o bispo. E aí meu rei pega aquele peão lá com a ajuda do meu cavalo, né? Aí eu acabava pegando aquele peão passado lá de A. Só que ele comete esse erro e eu não vi. Nesse momento, né, ele já estava com apuro de tempo, né, com menos de 5 minutos, e eu nem vi que a torre estava caindo, né? Mas aí fica uma dúvida, será verdade que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Veremos. Aí ele joga aqui, eu dou um cheque primeiro, ele sai, aí eu tomo a torre dele, que agora eu vi, né? A torre caindo, né? Aí, aqui ele toma minha torre, tipo, estamos trocando torre, né? Só que aí eu faço isso aqui, ele vai no apuro de tempo, joga aqui e eu jogo de novo lá naquela casinha. Lembrando o primeiro lance que eu tinha feito antes, né? Quando ele jogou checando. E realmente ele acaba mordendo a isca e comete o mesmo erro, né? Então não é que o raio cai duas vezes, né? E aí com essa minha réplica, ele tomou o rei, né? E foi um tremendo alvoroço, deu um trabalho danado pro Arthur conter a plateia com seus aplausos e gritos, né?